os mísseis foram lançados no domingo, justamente quando os civis se reuniam para celebrar o Domingo de Ramos, né? E foram feitos de manhã, por volta de 10h15 da manhã, e aí entre os mortos, o Zelensky diz que havia duas crianças, uma recém-nascida, inclusive, e que outras 15 crianças teriam ficado feridas. Esse foi considerado o ataque mais grave desse ano, da Rússia sobre a Ucrânia, em um bairro residencial de muitas escolas, né? O presidente Zelensky falou que o primeiro ataque atingiu um edifício da universidade, o segundo explodiu praticamente sobre a rua, sobre as pessoas, né? Ele fala em 117 feridos, Vivi. Eu não sei agora quais dados são os reais, porque também está muito recente, né? Então acho que eles ainda estão fazendo essas contagens. E claro, o ataque acontece poucos dias depois da Rússia ter recusado o cessar-fogo incondicional proposto pelos Estados Unidos, né, no começo de março, naquela reunião, depois daquela reunião constrangedora, né, em que o Putin em que o Trump e o seu vice-presidente humilharam o líder ucraniano, né, e aí o Zelensky está pedindo uma resposta global ao ataque e dizendo que só pressão e ações decisivas vão impedir ofensivas como a de domingo, né, nos esforços aí de pôr fim a essa guerra. Os Estados Unidos disseram que o ataque russo ultrapassa os limites da decência, que é inaceitável, mas a gente sabe, né, que o Trump tem jogado aí um jogo duplo nessa guerra, né? Ele flexibilizou sanções impostas por Joe Biden à Rússia, ele tem negociado diretamente com o Putin, né, meio que no escuro, deixando a Europa de fora dessas conversas também, né? Também tem se especulado que os negociadores internacionais do Trump estão se desentendendo sobre que rumo tomar e que isso tem, inclusive, desagradado os republicanos. E aí, questionado sobre o ataque, o Trump falou que era um erro, que era algo terrível, e claro que puxou para ele, né? Como sempre, as oportunidades ele sempre puxa para ele. Ele disse que a guerra é algo terrível, eh, mas que se ele tivesse na presidência, na época, na presidência dos Estados Unidos, ele nunca teria permitido que essa guerra tivesse começado. E voltou a dizer que essa era uma guerra do Biden e não dele. Os líderes europeus, muitos também se manifestaram, né? O presidente francês, Emmanuel Macron, também se manifestou no X, dizendo que essa é uma guerra da Rússia, que ela foi começada, criada pela Rússia e que a Rússia é a única que está querendo continuar. E que devem ser feitos esforços e medidas energéticas para impor um novo cessar-fogo. O primeiro-ministro britânico também, o Keir Starmer, disse estar chocado com esses ataques. O governo português também condenou o ataque russo. A Europa tem se posicionado e cobrado mais ações enérgicas, né? Eu acho que esse tem sido o tom aí da resposta dos líderes europeus. Inclusive o Friedrich Merz, que ainda não é oficialmente o chanceler da Alemanha, está ainda nos fins dessas negociações, também ele chamou de crime de guerra esse ataque de Putin a Sumi. E aí ele falou isso, falou, a resposta, essa é a resposta que o Putin dá com aqueles que falam com ele sobre um cessar-fogo, né? Nossa disposição de discutir não é interpretada como uma oferta de paz, mas como uma fraqueza, o Merz falou, e declarou que continua aberto a fornecer mísseis Taurus à Ucrânia. Então, é isso, esse ataque acontece num momento muito complicado, muito instável da geopolítica, né, mundial, com relações entre o Trump e a Europa complicadas, com a OTAN também muito instável, com a Europa desconfiando do apoio do Trump à Ucrânia e as suas relações diretas com Moscou. Então a gente vai precisar ficar de olho nas consequências desse ataque, se ele vai derrubar de vez a possibilidade de um cessar-fogo, como os Estados Unidos também vão se posicionar, né, depois dessa demonstração mundial de que o Putin não vai acabar
com a guerra no tempo em que o Trump achava que ele ia acabar com a guerra, né? Quando ele foi. Mesmo nas eleições, ele falava: eu vou acabar com essas guerras em 1, 2 dias, Uhum. né? E aí o Putin também está mostrando que a banda dele não vai tocar bem assim, conforme a música do Trump, né? E vamos ver também como a Europa vai se posicionar, se vai intensificar o apoio à Ucrânia, independente dos caminhos dos Estados Unidos, né? Enfim, eu acho que esse vai ser um novo momento decisivo aí nesse conflito.